Você pediu e aqui está mais um Hobby Responde, tirando as principais dúvidas dos investidores ao redor do Brasil e do mundo também. Tem muita gente aí dos Estados Unidos que me manda, então bora lá! 1, 2, 3, 4. A primeira pergunta é do Matheus Matavel. Rob, sou muito fã do seu trabalho há algum tempo. Pô, tamo junto, Matheus. Nesse cenário de instabilidades, etc, gostaria muito que você falasse um pouco sobre o portfólio do maior gestor de hedge funds do mundo e como que ele poderia se aplicar na lógica buy and hold. Bom, primeiramente é importante explicar que o portfólio para todas as estações tem uma premissa básica, que é essa que está na tela. Basicamente, você divide 4 estações no mundo dos investimentos. Quando você tem uma inflação acima do esperado, quando você tem um crescimento acima do esperado, ou quando você tem uma inflação abaixo do esperado e um crescimento abaixo do esperado. Você percebe que são 4 quadrantes ali na esquerda. Cada uma seria, por exemplo, como se fosse verão, primavera, outono, inverno, tá? Do lado direito, para esses mesmos quadrantes, você tem quais são os investimentos que performam melhor. Então, por exemplo, quando você tem um crescimento econômico, você vai estar bem posicionado com ações de boas empresas. Mas agora, quando você tem uma alta inflacionária acima do que todo mundo esperava de consenso de mercado, vai se sair melhor os títulos públicos ligados, atrelados à inflação. Por exemplo, Tesouro IPCA nos Estados Unidos tem outro nome e também commodities costumam ir muito bem em períodos inflacionários e o ouro. Agora, quando você tem um crescimento econômico abaixo do esperado, o que costuma performar melhor? Os Treasury Bonds, que são basicamente títulos públicos que tem um prazo de vencimento não tão curto, mas também não tão longo. Agora, quando você tem uma inflação abaixo da esperada, o que performa melhor são os títulos públicos de longuíssimo prazo e as ações. Agora eu vou colocar para você tudo isso que eu expliquei, mas de fato como ele costuma utilizar no portfólio. Você vai ver que tem uma série de outras opções. Então tá aqui na tela. Você lembra dos 4 quadrantes que eu já expliquei para você? Você percebe que cresceu aqui o leque de opções, né? Essas cores, basicamente, elas significam o seguinte: quanto mais verdinho, menos volatilidade. Amarelinho para o laranja é média volatilidade e tudo aquilo que está em vermelho ficando bem escuro é alta volatilidade. E o que está fora do vermelho, por exemplo, ações de mercados emergentes, é altíssima volatilidade. Qual que é a utilidade disso para o investidor buy and hold? Basicamente, você pulverizar os seus riscos em diversas classes de ativos, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se vai ter crescimento econômico, se vai ter baixo crescimento econômico, vai ter alta inflacionária ou baixa inflacionária. Ninguém sabe. Então, basicamente, você estrutura o portfólio de uma forma que você esteja precavido para qualquer cenário. Próxima pergunta vem do Márcio74. Como se diz no bom baianês, você brocou. Parabéns por este material de relevância para o investidor. Então, vamos brocar aqui junto com ele, Hernanes Brocador. Tamo junto. A próxima pergunta vem do meu amigo investidor, ou no caso, seu amigo investidor, amigo de todos nós. Rob, seu trabalho é inspirador, mas me questiono os números de lucro líquido e o indicador lucro líquido por ação, porque eles têm a mesma curva gráfica. Você acha que vale a pena analisar os dois ao invés de utilizar apenas um deles? Vamos começar pelo lucro por ação. Se a empresa ela faz muitas recompras de ações, todas essas ações que ela comprou no mercado não contabilizam na hora de você fazer o cálculo de lucro por ação, certo? Apenas quem são investidores, acionistas. Então, se a empresa faz uma recompra muito pesada, eventualmente acaba acontecendo do lucro por ação crescer, mesmo que o lucro líquido total da companhia não cresça. Por quê? Porque digamos que antes você tinha 100 ações e a empresa lucrava R$100. Só que agora você tirou do mercado ali 20 ações, 30 ações, você diminuiu o número de ações circulando. Só que o seu lucro continuou 100.
o seu lucro por ação vai acabar sendo maior. Então, neste exemplo que eu te dei, o crescimento do lucro por ação acaba sendo algo artificial. É por isso que sempre tem que analisar ele junto com o lucro líquido, os dois caminhando lado a lado. Mas também tem um outro lado da moeda, quando, por exemplo, uma empresa faz novas emissões de ações no mercado, diluindo os seus acionistas anteriores, ou até mesmo quando ela faz um plano muito agressivo de remuneração a executivos através de plano de opções. Tudo isso acaba aumentando o número de ações daquela companhia como um todo, só que mesmo que o lucro cresça, se você aumenta demais o número de ações daquela companhia, provavelmente o lucro por ação às vezes acaba não crescendo. Então, qual que é a solução ideal? Você sempre analisar os dois, o lucro líquido como um todo e o lucro por ação, para você ver se o lucro líquido está crescendo e o lucro por ação também está crescendo na mesma proporção. Se houver uma distorção muito grande, pode ter certeza que se encaixa um desses dois cenários que eu acabei de mencionar para você. Próxima pergunta vem do Gui Rogato. Rob, vale a pena o câmbio do real para o dólar nesse momento para investir? Tamo junto, Gui. Olha, eu sempre gosto de mostrar a minha opinião e os fundamentos que baseiam ela. E no caso do dólar, este é o gráfico dos últimos 10 anos que a gente percebe que no longo prazo o real vem se desvalorizando para o dólar. Às vezes dá uma queda, igual a gente vê ali em 2015, 2016, mas uma tendência de longo prazo é desvalorização do real e fortalecimento do dólar. Ninguém sabe se no próximo mês o dólar vai cair, vai subir. Ninguém sabe nem se o dólar vai cair ou subir amanhã. Só que eu gosto de botar uma parte do meu patrimônio em uma moeda forte, de uma economia forte, de um país desenvolvido. Porque apesar da gente gostar do Brasil, o Brasil é um país emergente que tem os problemas estruturais da América Latina e também uma moeda que não é forte. E não é porque eu faço que você é obrigado a fazer, mas você tem que entender os motivos para ver se faz sentido para você ou não ter uma parte dolarizada do seu patrimônio. Lembre-se dos riscos que existem inerentes a um país emergente. E o foco do investidor de longo prazo não é acertar timing no momento do dólar, porque ninguém sabe quando o câmbio está barato e quando está caro. As pessoas falavam que quando o real estava 2 para 1 dólar, estava extremamente caro. Foi para 3, falaram que dali não subia mais. Foi para 4, falaram que era um absurdo, mais do que isso não subia. Foi para 5, de 5 não passa. Próxima pergunta vem de Ian Jesus, sempre um conteúdo fora da curva. Robnaldo? Eu espero que você esteja me comparando com este Ronaldo aqui, porque se você estiver me comparando com este Ronaldo aqui, apesar de que esse Ronaldo é raiz, mas, cara, dá uma olhada no shape da fera. Tamo junto, Ian. A próxima pergunta vem do Geral na Bolsa. Rob, chega a me dar uma coceira quando alguém diz que comprou uma empresa basicamente porque ela tem dividend yield alto. Essa é uma armadilha muito comum dos investidores iniciantes, porque infelizmente eles não estão instruídos adequadamente e eles às vezes nem sabem como é que funciona a questão dos dividendos, proporcional ao preço da ação e tudo mais. Acontece que uma empresa que tem alto dividend yield, geralmente, existem exceções é claro, mas geralmente é porque o mercado está descontando o preço dela na Bolsa de Valores por N motivos. Você nunca vai encontrar, por exemplo, uma Apple, uma Johnson & Johnson, uma Nike, um McDonald's, uma Coca-Cola pagando dividend yield elevadíssimos, porque o mercado sabe da qualidade por trás dessas empresas. E o mesmo vale para as grandes empresas que nós temos no Brasil, tão queridinhas do investidor buy and hold. Você não vai encontrar elas pagando elevadíssimos dividendos. Geralmente, quando isso acontece, é porque o preço daquela ação está caindo por motivos que muitas vezes no longo prazo dizem muito sobre a qualidade dos negócios daquela companhia. Então você como investidor tem que ficar sempre com 2 pezinhos atrás
quando surge essa oportunidade de dividendos elevadíssimos. Quando a gente entra em épocas de crise, igual a gente teve agora recentemente, a bolsa derretendo horrores em questão de dias, você encontrava sim empresas muito boas pagando um dividend yield até que elevado para o histórico que ela costumava pagar. Mas essas são exceções porque acontecem de tempos em tempos. Em condições normais de temperatura e pressão, é muito difícil você encontrar empresas maravilhosas com negócios incríveis pagando elevados dividendos. O mercado pode ser irracional algumas vezes, mas ele não é bobo na maior parte dos dias não, viu? A Mara fala, grande hobby, não tem como ver um Monster na prateleira e não lembrar de você, o Monster é igual a hobby. É o seguinte, eu sempre tomava Monster nas minhas lives e a bolsa só subia. E aí aconteceram duas coisas. Uma, eu parei de tomar Monster. Duas, um cara na live falou, Rob, encerra a live tocando o hino do Botafogo. E eu dei play no hino do Botafogo e encerramos a live. A bolsa estava no topo histórico e desde então a bolsa saiu de 120 mil pontos, bateu lá no chão em quase 60, agora subiu um pouquinho. A grande dúvida que ficou é, será que é porque eu parei de tomar Monster ou será que é porque eu botei o hino do Botafogo? Manda aqui embaixo as suas perguntas para eu responder no próximo vídeo. Lembrando que no meu Instagram e Telegram eu estou postando conteúdos exclusivos e fazendo live direto lá. O link para os dois está aqui na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Chegamos ao final de mais um Hobby Responde. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.